vamos falar hoje sobre Ageu e Zacarias. Então veja novamente quem são cronologicamente os reis da Pérsia. Então começa com Ciro o Grande, em 559, ele conquista a Babilônia em 539 a.C., época que Daniel estava lá, e aí acontece o primeiro retorno com Zorobabel, enfim, vai vir Cambises, Dário, depois vem Assuero ou Xerxes, né, em 485, lembrando que Esther, ela se torna rainha por volta do ano 478. Vai vir o reinado de Artaxerxes I, importantíssimo, porque tem dois retornos da Pérsia para Jerusalém, com Esdras em 458, e o terceiro retorno com Neemias, em 444. E por fim, Dário II, Artaxerxes, aí veio um monte de Artaxerxes, né? Não tinha muita originalidade. Aí Dário III, o último rei da Pérsia. E aí vem o domínio grego com Alexandre o Grande, no ano 332, domina a região da Palestina e depois conquista a Babilônia em 330, né? O grande Alexandre, um rei muito forte, que em 12 anos conquistou tudo que a Pérsia tinha conquistado, se esforçado em 2 séculos. A realidade é que em 7, né? Em 7 ele conquistou e ele ficou ainda peregrinando ali na religião da Babilônia, curtindo. Acho que curtiu demais e morreu lá mesmo, né? Não aguentou, né, a pressão. Vamos ver no mapa toda a região dominada pelos persas, região chamada Oriente Médio, né? Um pouquinho mais do que Oriente Médio, porque acaba indo em direção à Índia, onde hoje é o Irã, o Afeganistão, Paquistão, o norte da Índia, conquista o Egito também, a Ásia Menor, e chega a perturbar os gregos por um tempo, né? O próprio Assuero, que vai ser o tema de próxima aula com a história de Esther, ele chega a conquistar, a ter um domínio momentâneo sobre Atenas, a capital da Grécia, né? Isso é retratado nos filmes 300, né? Os 2 filmes chamados 300 retratam essa batalha entre os persas e os gregos pela região da Grécia. Até hoje eu não sei, né, se o 300 era o número de soldados, porque parece não ser, né? Mas acho que é a data, né? Porque foi no ano 300, né? Próximo do ano 300 que eles guerrearam, né? Na verdade, é que a 300 é baseada na história da Batalha das Termópilas, né? Que 300 espartanos foram, mas tinham mais gente com eles, né? Então os arcadianos, enfim. Bom, Ageu, Bispo G, vamos começar a falar desse profeta, porque tanto Ageu e Zacarias, eles vão ser contemporâneos. Ageu é mais velho do que Zacarias, porque quando Ageu começou a profetizar, ele já tinha os seus 75 anos, e Zacarias era um menino, porque o avô de Zacarias veio junto com Ageu, no primeiro retorno para Jerusalém, um retorno que mais de 5 mil judeus, mais de 50 mil judeus, quase 50 mil judeus, eles retornaram de Jerusalém em 538, com a lei que Ciro da Pérsia permitiu, né, sob o comando de um governador também instituído por ele, chamado Zorobabel. Um nome que é um nome estranho, não é nome de judeu, né? Não, Zorobabel quer dizer semente da Babilônia, por incrível que pareça, né? Olha só. Semente da Babilônia era o nome Zorobabel, obviamente nascido no exílio da Babilônia e agora sendo o governador, né? Nós falamos sobre a forma política, né, dele agir, né, dos persas. Então tem Zorobabel, que é o governador instituído pelos persas, vai ter Josuá ou Josué, que é o sacerdote, então eles ficam o quê? Em equilíbrio, tudo tranquilo, não vão se revoltar contra os persas, que eles têm governo, têm religião, fica tudo tranquilo, né? Mas sempre vai ter algum militar ali persa que vai ficar de olho no movimento. O comando é assim, eles falavam que a terceira parte, né, da satrapia era um comandante persa para estabelecer a segurança, para dar segurança. O que quer dizer Ageu, Bispo G? Ageu quer dizer assim, simpatia, dia de festa, ligado à alegria, né? Então, o termo Ageu não é um termo assim voltado, ligado a Deus, mas que tem essa conotação de alegria, de festa. Nós falamos sobre retorno, veja no mapa, porque a volta foi muito parecido com a ida, né, para a Babilônia. Eles foram acompanhando novamente ali o rio Eufrates e descendo assim em direção a Jerusalém. Não sei qual o motivo, Bispo G. Por que será que eles fizeram praticamente o mesmo trajeto quando eles foram para a Babilônia mais de 70 anos antes? Será porque era o trajeto que eles sabiam?
Não, é o trajeto oficial, né? Porque você saindo dali, você encontra muitos desertos. Tem o deserto da Arábia. Se for reto, né? Se for reto, é deserto. Então ele fez realmente margeando os rios e o litoral, né? Então são os caminhos que existiam para que houvesse, né, um caminho correto, senão entravam no deserto e morreriam. O tema basicamente do livro de Ageu é a reconstrução do templo. Então veja nessa tabela a ordem cronológica dessa reconstrução. Então o povo voltou em 538 para Jerusalém, em 536 eles começam a reedificar o templo, inclusive edificado o altar de sacrifícios, começam as práticas das ofertas, mas no ano 535 a reconstrução do templo é interrompida e só volta 15 anos depois pela pregação de Ageu, e aí Tatenai vai fazer uma carta a Dário I pedindo essa autorização, na mesma época que Zacarias vai ter as 8 visões incríveis que nós vamos falar para vocês, e aí em 516 é a dedicação completa ao templo, aí sim o templo ele é finalizado. Lembrando que a reconstrução assim, de muros, a parte grosseira do templo, porque a parte interna de material, peças, a gente sabe que vai demorar muito, só lá para Neemias que muitas partes do culto é que vão ser realmente recuperadas. Inclusive Neemias é aquele que vai colocar a ordem mesmo ali no templo, né? Expulsa Tobias, né? Briga com um, briga com o outro, deixa o culto em ordem, fala para Esdras pregar a palavra, porque tava aquela coisa, construiu o prédio, mas ficou sempre meia boca, né? E o lado, né? Porque Ciro deu uma ordem para trazer de volta os utensílios que Babilônia tinha levado, mas era maquiagem, né? Porque os utensílios verdadeiros não levaram, né? Assim. Claro. Então só uma boa parte. Aquela quantidade de ouro jamais. Nossa. Jamais. Talvez bronze até foi, mas... Só como é que fala? A menorá. Era uma menorá de ouro. Ela pesava não sei quantos ciclos de ouro. Aquela não voltou, com certeza não voltou. Calcula-se 34 quilos de ouro. Né? A que estava com Moisés, a gente nem sabe como foi de Salomão. De Salomão acho que muito maior. Fala, ele não menciona o peso, a de Moisés mencionou. Então imagina, se era maior ainda, provavelmente era maior, porque o templo era muito maior do que o tabernáculo, com certeza o ouro não voltou. E esse templo também é um templo bem mais humilde, né? Menor, a dimensão menor, a estrutura não tão privilegiada, e até é o tema mesmo como você falou, né? Ageu vai pisar firme nessa verdade, né? É porque eles pararam de fazer a obra. É claro, teve uma força de lei, mas também o povo relaxou. Nós vamos ver daqui a pouco o texto, como Ageu ele pega firme, porque foi autorizado, mas o povo estava relaxado. Então ele profetiza nesse ano 520, que vai ser um ano chave, porque já era o domínio de Dário. O rei antes de Dário não era um rei favorável a Jerusalém, que era Câmbises, né? Um rei X, que não se fala muito sobre ele, mas não era favorável como foi Dário. Eu tenho uma ideia a respeito dele, assim, conhecendo bem a história, tudo, Dani. Do próprio Câmbises, né? O próprio Câmbises. Ele foi um anticristo, ele era uma pessoa, assim, fora do contexto histórico de que, vamos dizer assim, os anjos do Senhor estavam lá conquistando, e ele era um opositor, era uma pessoa maligna. E a gente percebe que ele morreu numa das suas saídas lá. E olha, eu tenho assim, no meu espírito, eu tenho convicção que ele foi tirado do caminho, porque ele iria criar muitos problemas para o povo de Israel. Sim, ele ficou poucos anos no poder, né? Até checando aqui, se eu não me engano, ele ficou 7 anos no poder só. Então, Deus realmente tirou o cara do caminho. Olha, eu tenho essa convicção no meu espírito, porque dos reis persas seria ele o único, e ela era de uma índole maligna. Então, ele realmente, assim, o que a gente percebe na história é que ele foi tirado de lado. Bom, nós temos a figura profética, que é Ageu, também a figura de Zacarias, e nós temos a figura do poder governamental. Então, nós temos Zorobabel, que era o governador, como já foi falado, e Josué, que era o sumo sacerdote. Zorobabel, ele é da linhagem dos reis. Então, ele era neto de Jeoaquim. Então, a gente entende, Bispo G, que talvez tenha sido proposital Ciro ter enviado. Já sabia que ele era de uma linhagem real, certo? Da família de Davi. Isso seria fácil do povo aceitar o domínio dele.
não é? Então, acho que foi uma coisa proposital. Sem dúvida. É aquilo que nós falamos, né? Já antes que Ciro existisse, Isaías já estava profetizando. Então, Ciro, nesse contexto, vai fazer aquilo que é realmente a vontade de Deus, no aspecto que ele tem entendimento que isso seja político. E claro, vai estabelecer a vontade de Deus. E vai ajudar. De alguma forma vai ajudar. E Josué era neto de Seraías, que é interessante, só por curiosidade, que é a mesma família de Esdras. Né, e uma proximidade, né, nessa esfera sacerdotal. É muito interessante. Bom, vamos começar a ler o capítulo 1 de Ageu. Vamos lá, Ageu capítulo 1. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre para a causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Bom, então o capítulo 1 já dá aquela pegada, né? Ó, prestem atenção, não é? Porque não tá legal, né? Então ele fala, olha, vocês estão relaxados, e usa o termo apainelado. Então, ou seja, eles voltaram, os 50 mil, estavam com as suas casas bonitas. Apainelado é uma coisa até refinada, né? É isso mesmo. Os tetos, fala até do telhado, né? O telhado muito bem coberto, não é? E fala, enquanto isso, o templo está parado, largado. Então o povo estava num relaxo. Então a palavra é, deixem de estar num relaxo. Mas não é só para o povo também, né, Bispo G? Fala também diretamente para Zorobabel e Josué. Sem dúvida. E tem um lado, Dani, assim, por duas coisas a gente percebe a exortação de Ageu. Uma, que é essa condição, porque eles vindo de lá da Pérsia, de um local requintado, então eles, obviamente, já foram, como você colocou, e buscaram aquilo que eram as suas coisas. E, por outro lado, o começo também do templo era humilde. Então, imagina você ouvir falar de um templo de Salomão, maravilhoso, suntuoso, e agora vem um templo que é mais humilde. Então, eles começaram a, vamos dizer assim, não valorizar o templo. Se esqueceram de que era pelo templo que eles estariam preservados e teriam seus futuros garantidos. E eles olhavam aquela humildade e não se dedicavam muito também, não só por buscar só as suas coisas, mas também desprezavam aquilo que era o momento do templo. É claro que o templo não teria a glória como teve de Salomão. Vamos, por exemplo, veja nessa imagem como era o templo de Salomão. Você tem um templo completamente coberto de ouro, então era uma coisa também que mexia um pouco com o sentimento do povo. Aquilo que os pais falavam para eles, olha, o templo de Salomão era assim, ó, todo de ouro, lindíssimo, olha, por exemplo, as colunas, né, de bronze e tudo mais, de repente eles veem lá um monte de sucata, nem sucata mais, né, só pedra. Ruína completa. Imagine como é que estavam os apetrechos do templo depois de praticamente um século quase um século e meio. Um século e 20 anos, mais ou menos. Então é difícil, né? Mas, a palavra que nós lemos no final, Zorobabel e Josué despertaram e aí começou a reforma. E é claro, quando há essa disposição para a obra, completá-la, vai vir a recompensa, o galardão do Senhor. E aí sim, o capítulo 2 é a palavra profética desse galardão sobre todo o povo. Vamos ler.
Vamos lá, Ageu capítulo 2. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Interessante, a gente viu aí a imagem do Templo de Salomão. É estranho falar, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Com certeza tem uma intenção de Deus falar isso para eles, né? Sem dúvida. É porque eles estavam vendo o humilde começo e tinha um referencial que era o Templo de Salomão. Então, de uma certa forma, eles rejeitavam o humilde começo e também achavam que não seria tão bom para eles, porque a ótica deles era uma ótica materialista. E a glória de Deus é algo muito mais além do que a presença de um templo. É o Deus criador de todo o universo. Então, Ageu e tanto Zacarias também, eles chamam a atenção para essa verdade, porque a manifestação da glória ela teria que ser muito maior, principalmente pela época que viria depois. E, na verdade, nós complementando isso, Zacarias vai começar a apontar para o Messias. Perfeito. Não é? Cada vez mais entender que o templo agora não era mais esse templo físico, mas que alguém viria numa condição de um templo humano, vamos colocar assim, entre parênteses, né? Entre aspas, na verdade. Porque é um templo humano, ele seria destruído em 3 dias, ressuscitaria, assim por diante, para dar a condição de salvação ao homem, o acesso direto ao Pai. Isso. Agora, é interessante, porque o templo ele seria um templo cru, seria um templo sem luxo algum. Mas a forma como é profetizado por Ageu e por Zacarias é tão intenso, Bispo G, até mais do que o próprio Deus falou para Salomão quando edificou aquele templo. Amém, é isso mesmo. Eu acho que o tom é muito diferente para os dois, porque quando ele termina o templo, Salomão termina, Deus fala, se você se comportar, seguir os mandamentos, lá, para sempre estarei aqui, vocês vão orar, eu vou responder, até o estrangeiro e tal. Totalmente diferente aqui. Ele nem menciona a condição, nada. Ele já fala, pela atitude de vocês, o posicionamento, vou fazer abalar os céus e a terra, as nações vão cair. E porque, na verdade, já está apontando para o Messias. Não é? E por isso o nível de oposição muito maior. Então, no Templo de Salomão, apesar do requinte, o tamanho, tudo que existia, a oposição não era tão grande quanto o momento, que é o que você falou. Já começa a profetizar a vinda do Messias, agora é algo iminente. Então, eles já começam o quê? O mundo espiritual começa ao redor querer reter, né? Muito bem. Zacarias, Bispo G, o que significa Zacarias? Zacarias. Olha, agora você me pegou, né? Porque Zacarias quer dizer lembrado, né? Não esquecido por Deus, alguém lembrado. E ele era um profeta que trazia visões espirituais profundas e que enxergava o mundo espiritual, não só o mundo de visões proféticas, mas o mundo atual. Então, ele tinha um contexto de enxergar as coisas que estavam acontecendo naquele momento. Porque a gente vê muitos profetas falarem do futuro. Ele não, ele conseguia enxergar aquilo que estava acontecendo, o que era oposição, o que estava, onde. E nós vamos ver isso nas visões dele, né? Ele é uma mistura, mesmo sendo considerado um profeta menor, que eu acho que é uma divisão, eu acho até chato falar que é profeta menor. Mas está desqualificando o cara, né? Só porque o livro é um pouco menor. E ele é um grande profeta. Ele é um grande profeta. Se você olhar, ele é uma mistura. Lembra um pouco Isaías pelo teor messiânico, lembra muito Ezequiel e Daniel, porque ele tem muita visão apocalíptica assim, do fim dos tempos, da vinda do Messias, de como se comporta o mundo espiritual. Eu acho até chato falar que esse cara é um profeta menor, não é? Porque ele vai complementar o que Ageu começou, né? Ele vai apontar e virar depois Malaquias para dar a última palavra, que será a do fim do silêncio profético, que quando começa o ministério de João Batista. Então vamos ver aí a linha cronológica dos capítulos. Primeiro vamos entender Zacarias. Então, do ano 520 a 518, é bem preciso no livro de Zacarias, é interessante, que é aquele momento da reconstrução e tudo mais. No momento da reconstrução, o mundo espiritual se comporta de tal forma que começa a dar a ele visões do futuro, 8 visões. E ao mesmo tempo ele trata questões dos jejuns,
da prática dos jejuns, as dúvidas e tudo mais. No momento daquela reconstrução até encerrar a obra. E aí, anos depois, a gente vai ver 30 anos depois, ele já velho, ele já naquele momento em que Assuero estava dominando sobre a Pérsia, já ele é contemporâneo nesse momento de Ester, já é o momento que Ester ascende ao poder. Enquanto Ester está lá em Suzã, ele está em Jerusalém. Os capítulos 9 e 11, ele vai falar da rejeição que haverá do Messias, então já é a questão profética apontando para o Messias. E os últimos capítulos falando do reino do Messias. Enquanto Ester está lá, protegendo os judeus da destruição. Interessante. E o nome, né, como eu falei, né, Jeová, né, o Senhor, Deus lembra, se lembra, porque o que ocorre é que eles mesmos estavam esquecendo de Deus, e Deus não ia nunca se esquecer das suas promessas, porque se dependesse do povo naquele momento, ia virar em Jerusalém uma rotina, iam ficar todos voltados para si próprios, e quem estava na Pérsia ia continuar como Ester, né? Que Ester estava naquela situação, já ganhei, está tudo bem. No fim seriam destruídos por Amã, lá na Pérsia, e lá em Jerusalém se esvaziariam como povo, e quem assumiria seriam os samaritanos, né? Então, os povos inimigos é que assumiriam o controle daquela região. E se esvaziaria aquilo que era o verdadeiro chamado, que era o Cristo. Aliás, os samaritanos e os povos estrangeiros vão ser a principal oposição de Neemias. Neemias, verdade. Na verdade, que foi a última oposição, era o último fôlego de Satanás para impedir a reconstrução de Jerusalém, mas caiu por terra pela sabedoria de Neemias, que, aliás, semana que vem a gente vai falar bastante de Neemias. Bispo G, eu fiz aqui em ordem cronológica por capítulo, é óbvio, né? As 8 visões de Zacarias, né? E visões que nós vamos ver se repetindo às vezes no livro de Apocalipse, né, em alguns momentos. Vamos lá. Então, o capítulo 1, nós vamos ver a visão dos cavalos. Será que está pronto já? Vamos ver no VT? Aí, maravilha. Então, os cavalos, a visão dos cavalos, né, dos cavaleiros e tudo mais, que simboliza a paz do Império Persa. Depois, os 4 chifres e 4 ferreiros, que simboliza a justiça de Deus contra as nações inimigas. Os 4 chifres são as nações, os 4 ferreiros são aqueles que fizeram a justiça contra eles. A corda de medir, que é sensacional, falando sobre a glória de Jerusalém e incentivando a quem estava na Babilônia a voltar para Jerusalém. Depois uma visão com o sumo sacerdote Josué, aquela de lavando, trocando as vestes dele, que significaria a purificação dos pecados. Depois o candelabro e as 2 oliveiras, que aliás, as 2 oliveiras que é o símbolo possivelmente das testemunhas no Apocalipse, nós vamos falar sobre isso. O pergaminho voador, que esse é um barato, né? Que ele retendo todas as maldições dos ladrões e dos impuros, né? Purificando mesmo toda a cidade. O cesto voador, com uma mulher dentro, que representa ali aquela marca do pecado da Babilônia. E até alguns fazem uma alusão, né? Àquilo que seria o bode expiatório indo embora, né? Aquilo sendo, enfim. Aí é de estudioso para estudioso. E o último, as 4 carruagens, né? O juízo de Deus para todos os cantos da terra. Bispo G, quais que vocês acham, assim, qual que você gostaria de comentar aqui, que você acha interessante? Olha, eu acho que o mais interessante é a visão que o anjo tem a respeito de Satanás, a mão direita de Josué, para impedir. Porque assim, tudo começa no mundo espiritual. Então nós temos que entender o quanto que a guerra daqueles que estão à frente, as lutas espirituais, elas são grandes por causa dessa oposição. Então Zacarias tem uma visão que Josué, que seria o sumo sacerdote, aquele que faria reconstrução do templo, que acompanharia, que teria motivação para tudo isso, ele nem percebia. Mas a malignidade da terra estava sobre a vida dele, porque Satanás estava diretamente à mão direita dele se opondo. E aí o Senhor envia um anjo, e o anjo, obviamente um arcanjo, o repreende. Eu creio aqui que o arcanjo Miguel é que o repreende. É a segunda vinda do arcanjo Miguel. Repreendendo porque era um momento de muita importância. Então, mais do que Josué, era importante o retorno. E aí nós vemos que ele vem, e daí começa um processo de purificação. As vestes dele são tiradas porque eram vestes sujas. Então, veja, um sumo sacerdote que espiritualmente estava comprometido, contaminado, porque não tinha discernimento de que o diabo estava diretamente agindo na vida dele. Então nós temos que ter consciência espiritual dos tempos,
da oposição. Por que nós, nesse ano de Daniel, estamos jejuando tanto? Algumas perguntam, por que os jejuns são longos? Porque é o momento da nossa guerra e da nossa maior vitória. Coisas grandes estão acontecendo. Então nós temos que ter esse discernimento. E quando Satanás é barrado, vem a mitra de autoridade, que é o quê? A confirmação da autoridade, no caso, naquele momento, era a autoridade sacerdotal, hoje, a autoridade apostólica e a convicção desse novo tempo. Nós temos várias aqui que estão também em Apocalipse, vou mencionar aqui duas, né? Por exemplo, das duas oliveiras, né? Muito próximo. E também dos cavalos, né? Os cavalos que iniciam, né? Os cavaleiros do Apocalipse, parecidos com esses das 4 carruagens, né? Que um vai para oeste, outro vai para norte, outro que são os baios, vão andar por todo mundo, enfim. Nós vemos algo já apontando também para o juízo final, além do Messias e todas essas figuras. É muito interessante. Falando em Messias, vamos encerrar a aula, Bispo G, com vários textos do livro de Zacarias que são profecias sobre o Messias. Vamos ler. Confira alguns textos que apontam para o Messias. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Assentar-te-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem, que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Viu só muitas passagens falando do Messias, né, como pastor, que seria ferido, também que viria da casa de Davi, né? Nós temos aqui também, esse é o mais interessante, né? As 30 moedas de prata, olha o detalhe da palavra. Né? E Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Impressionante como, né, 500 anos antes de Jesus, com tanta precisão, a palavra profética se cumpre. Sem dúvida. Zacarias é realmente alguém, não só um profeta messiânico, mas que a ligação dele com o apostolado, porque João, um apóstolo, ele traz toda a visão do Apocalipse. E a gente percebe essa lembrança muito marcante desse livro já em João. João é alguém que não só conhece esse livro e sabe que isso é uma sequência daquilo que viria realmente para o futuro. Muito bem, antes de nós revisarmos, quero dar a dica Gospel Bay de hoje, que é a Bíblia Apostólica, anotada pelo servo de Deus, apóstolo Estevam Hernandes. Tem que fazer parte, é claro, dos teus estudos todos os dias. Você que está começando a ler a palavra de Deus, ou já é um estudioso há muito tempo, esta é a Bíblia, com 40 estudos, 40 ministrações de oferta, 40 perfis de personagem, dicionário apostólico com mais de 500 palavras, mais de 5.000 notas de referência, mapas coloridos, enfim. Essa Bíblia você vai adquirir por um preço muito, muito especial no site gospelbay.com.br, a nossa loja virtual, ou pelo Televendas 3500-1222. O pagamento é facilitado e você recebe com toda a comodidade e segurança na sua casa. O Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. Muito bem, vamos revisar a aula de hoje sobre Ageu e Zacarias.
Na aula de hoje, estudamos 2 livros proféticos do período do exílio persa, Ageu e Zacarias, contemporâneos da primeira geração dos 50 mil judeus que retornaram da Babilônia para Jerusalém. Basicamente, ministraram a importância de terminar a reconstrução do templo, obra que ficou parada por 15 anos. Após a obra completa, vem sobre o povo seus líderes, Zorobabel e Ageu, promessas proféticas de prosperidade e a vinda do Messias. Zacarias, assim como Isaías, foi um dos profetas que mais deu detalhes sobre aspectos da vinda e do ministério de Cristo. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.